Beleza. Bom dia então a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí da nossa disciplina de tecnologias digitais no setor de petróleo e gás, do PRH de Tecnologias Digitais, da COP, UFRJ. Hoje a gente vai receber aí o Cláudio Makarovski, conhecido no mercado como Maca, né? Não é isso, Maca? Isso aí. Que é o diretor do segmento de energia da Microsoft. O Makarovski tem uma extensa experiência aí, acho que ele pode detalhar melhor depois, mas eu vou ler um resumo breve que ele mesmo mandou. Possui graduação em engenharia química, pós-graduação em gestão estratégica de negócios, MBA com ênfase em finanças pela FGV Babson College, e é atualmente mestrando em sistemas de gestão no LATEC da UF, né? É professor convidado nos MBAs da Fundação Cabral em tecnologias disruptivas para o setor de energia e foi diretor-presidente da Abespetro e do Conselho de Óleo e Gás da Abimac, né? Além de ter trabalhado em várias outras empresas, aí não sei se o Cláudio quer detalhar. Então, ele hoje vai fazer essa palestra, né, tendências da tecnologia digital no setor de energia. Acho que é uma oportunidade excelente para quem está no PRH, ter a visão de alguém como o Cláudio, que tem essa experiência e está hoje numa empresa que é uma das líderes nesse processo de transformação digital em vários segmentos da indústria, né? Então, obrigado, Cláudio, fica à vontade, pode dar um andamento aí. Ok, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês, e é interessante que, apesar de eu estar numa empresa de tecnologia, eu não sou dessa área, né? Eu estava conversando aqui que eu entrei na Microsoft bem na semana do lockdown, não conheço a minha equipe, fisicamente não conheço todos, né? E o que me trouxe para a Microsoft foi justamente toda a minha carreira voltada à OT, a tecnologia de operação. Então, desde a automação, sempre no segmento industrial, na indústria de processo, não na indústria de manufatura, sendo que os últimos, 15, 20 anos ligado ao setor de óleo e gás, setor de energia. As duas, né, mais faladas ultimamente, vocês estão vendo a minha tela? Me dá um feedback aí. Ainda não. Não estou vendo. Espera um pouquinho, então, vamos ver por que não está vendo minha tela. Ok, agora vocês vão ver minha tela. Okay? Não, que entrou não. Não entrou não. Ainda não. E agora? Ainda não, Cláudio. Então, alguma coisa está errada aqui. Deixa eu ver se é o meu Google. Você sabe que... Deixa eu compartilhar novamente aqui. Os concorrentes se sabotam, né? Então... Se a gente fosse fazer, tinha que fazer no Teams, né? Vamos lá. Deve ter um código lá, if Microsoft, then... Esse. Agora está tá indo. Aí, beleza. Então, tá bom. Ok. Então, primeiro slide aí? Então, Já tá. Então, bom, pessoal, esse bate-papo aqui, ele vai principalmente nas tendências, né? Mas antes a gente precisa fazer uma retrospectiva curta aí do que literalmente está acontecendo. O Covid acelerou muita coisa, todos aqui estão vivendo essas muitas coisas, e uma delas é o impacto que se espera no setor de energia daqui para frente. Fácil de pensar, de perceber, né? O mundo, entre aspas, parou, o consumo de combustíveis foi inicialmente lá para baixo, os carros ficaram na garagem, os Ubers não puderam andar por um tempo, então a locomoção com o lockdown fez com que o consumo de energia se transferisse para casa, né? Aquela energia que você gastava no escritório, na escola, com ar-condicionado, eletricidade, etc., mais transportes, passou a você tirar do seu bolso, né? Então, e hoje nós estamos vivendo uma crise, entre aspas, né? Agora nos próximos meses, vocês devem ter acompanhado, que os nossos reservatórios estão muito baixos, então a geração hídrica vai afetar, vão ter que partir muitas térmicas a gás, a diesel e a carvão aí espalhadas, e com isso aparece, para quem paga a conta de energia, umas bandeirinhas ali, né, que aumentam o nosso custo.
E então, independente, né, do Covid, mas também as mudanças climáticas, tem chamado muita atenção como uma nova tendência até de comportamento das empresas. Então, se você pegarem as grandes previsões das consultorias, o The Economist disse o seguinte: a maioria das empresas hoje vai abandonar, entre aspas, o lucro puro e simples e vai começar a olhar muito mais por sustentabilidade. Há 2 semanas atrás, uma apresentação polêmica aí da IEA americana, dizendo, olha, se a gente quiser literalmente diminuir o impacto de pegada de carbono, nós temos que suspender imediatamente qualquer exploração e produção de petróleo. Isso é uma loucura, né? O mundo não pode parar assim de repente. Mas, se a gente olhar as previsões, as mais otimistas e as mais pessimistas, tá? O impacto do Covid ele é irreversível. Então, nós podemos ter alguns cenários, né? Em 2025, que está logo ali, né? Uma queda de 3 milhões de barris por dia na demanda de óleo, podendo chegar a menos 5, e isso é pouco, né, comparado com o que a gente consome, né? Mas o pior são os impactos no PIB mundial, vamos assim dizer, né? O PIB mundial caindo, a gente pode entrar em recessões, depressões econômicas, isso pode virar uma bola de neve. Nós temos um grande drive geopolítico que é a China, ela continua comandando, né? E nós estamos 14 estados brasileiros, para quem não sabe, a geração e a distribuição já está na mão de empresas chinesas, então grande parte da nossa hidrelétrica, da nossa geração e distribuição já não pertence mais a empresas brasileiras. E isso faz parte, né, de uma repetição do Belt Road Initiative, né, que a China fez na época da Rota da Seda, e onde ocorreu a primeira peste, né, a peste negra, também trazida pelos ratos que vinham dentro dos navios chineses. Bom, a história se repete, mas eu não quero ser fatalista, eu sou um otimista por natureza. Aqui em São Paulo eu torço para o Corinthians, então já dá para ver que eu sou um grande otimista, nem não desisto, resiliência ao máximo, né? E a gente tem que olhar o seguinte: quando lançaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que mais chamou a atenção foi realmente o número 13, tinha que ser o número 13, né? Que fala efetivamente do impacto climático. E eu às vezes comento que só quando o problema começa a chegar perto do meu jardim, do meu vizinho, etc., que eu começo a me preocupar. Enquanto ele está distante, não tem problema. Então, os grandes incêndios que aconteceram na Califórnia, então, quem visitou Napa Valley, aí, o pessoal que gosta de vinho, né? A grande sede do Coppola, onde tinha um bom vinho dele, e também parte do acervo dos filmes dele, foi completamente dizimado. Isso aí não se recupera nunca mais, né? Então, eu vi em foto. Então, a partir desse momento, a pressão em cima do último governo americano de também tomar partido, já que ele é um dos maiores emissores, né, de CO2, que ele também aderisse ao Acordo de Paris, para dizer, gente, bom, já que você é um grande jogador de toneladas de carbono diariamente para a atmosfera, nos ajuda a recuperar isso daí. O Trump nunca deu atenção a isso, né, ele pulou fora, mas o Biden usou isso, inclusive, em promessa de campanha, e já começou a tomar iniciativas nesse sentido. Agora, se a gente olhar o nosso setor, gente, o nosso setor de energia, principalmente de óleo e gás, e aqui a gente tem uma bíblia, depois eu vou passar essa apresentação para vocês, que é o Energy Outlook da BP. A BP, inclusive, não se chama mais British Petroleum há bastante tempo, tá? Ela chama-se BP Energy, okay? Mostrando o seguinte: a maioria das empresas, a gente já tem acompanhado isso, mudou o seu core business de oil company para energy company. Então, nós estamos mudando a nomenclatura de IOC ou NOC, National Oil Company, como a Petrobras, para empresas integradas de energia, International Energy Companies, assim por diante. Alguns exemplos práticos no Brasil, tá? Um deles da própria Shell, e acontece no Rio de Janeiro, quando a Shell lançou o projeto de, ao invés de vender o seu gás do Rota 2 para a Petrobras, a um preço que a Petrobras, pelo poder de barganha que possuía, pagava o que desejava, né? Então, o poder de barganha é muito grande, elimina a competitividade completamente.
e resolveu investir numa térmica. Então, é o projeto Marlim Azul, tá? Onde originalmente se chamava Bridge, que a Shell pega a sua cota de gás na sociedade, que ela produz ali, 25% de todo o gás que escoa pelo Rota 2, e entrega para Marlim, tá? E Marlim vai gerar energia e devolve a remuneração do sócio, tá? Muito maior do que o preço original do gás, fazendo um share do megawatt. Todas essas empresas, as grandes players mundiais, fizeram seus investimentos. E outro dia eu fiz um paralelo, na década de 80, as indústrias de tabaco, né, indústria de cigarro, altamente pressionadas pelo mercado, em função de doenças, etc., tiveram que diversificar os seus investimentos, e a maioria delas entrou no ramo de suco, de alimentos, etc. Então, deixaram de ser uma empresa puramente de tabaco para evitar a pressão social. Então, eu vou usar várias vezes aqui o exemplo da Shell, porque ela é uma referência, é uma empresa secular, e tem uma atuação no Brasil de mais de 100 anos. Então, vale a pena a gente usá-la como exemplo. E se a gente olhar as tendências, né, nesse gráfico aqui do lado direito em cima, vocês vão ver as futuras emissões de carbono em 3 cenários. O primeiro é isso, ou seja, não mexo em nada, deixo tudo como é que está, tá? Não me preocupo, tá? Eu vou ver como é que fica a geração gigatoneladas de CO2 sendo jogado para a atmosfera. Tá? Depois, se eu começar a pressionar, como a gente tem tido, e em algumas políticas, colocando metas para dizer, olha, eu vou zerar meu carbono, a minha pegada de carbono em tal data, tá? Ou seja, ou pelo menos compensar, né? Aquilo que eu gero, eu compenso de alguma forma, como é o caso da Microsoft. Vocês já devem ter visto, né, comentários do tipo, para você fazer treinar um algoritmo de inteligência artificial a chegar com 100% de acuidade no seu resultado, você usa tanta energia quanto um carro emitiria CO2, tá? Você emite CO2 para gerar energia gerada para alimentar, teoricamente, esse data center e todo esse cérebro, né? Que um automóvel emitiria durante a vida toda dele, a vida útil dele. Então, falando, nossa, que chocante, né? Então, quais os grandes cuidados que se tomaram? Que os data centers de provisão que fornecem cloud computing, processamento em nuvens, nuvens públicas, são todos alimentados por energias renováveis. Né? E por que isso? Porque a maioria dos países já está taxando o carbono. E no Brasil isso já está em discussão, tá? E isso virá para cá em breve. Eu fiz uma análise, né? Eu morava na Barra, mas sempre mantive a minha casa no interior de São Paulo, onde eu estou hoje, em Sorocaba. E uma vez por mês, eu pegava o carro e a minha esposa, tá? 600 km para cá, 600 km para lá. A 120 gramas por quilômetro de CO2 emitido no meu carro, fazendo as contas. Se eu pegasse o preço da Noruega, da tonelada de carbono, o meu IPVA não seria R$2.000 por ano. Seria R$14.520. Então, olha que legal. Pesou no bolso, eu obviamente acharia uma outra forma, tá, de vir para Sorocaba, né, a pé, de carona, de ônibus, etc., mas eu não ia querer esse peso no meu bolso. Então, preparem-se, tá, que em breve taxação da tonelada de carbono no Brasil vai pegar, tá, não é previsão, não, o pessoal já está se movimentando para isso. Tá, e aí, a hora que pesa no bolso, o pessoal começa a andar mais rápido. Tá? E até a própria Petrobras, que se vocês olharem o discurso do ex-presidente de uns 6 meses atrás, quando ele disse, olha, nós primeiro queremos sanear a empresa, depois nós vamos falar de pegada de carbono, isso aí vem uma pressão em cima absurda, né? E logo em seguida se designou, inclusive, uma gerente executiva de mudança climática. É uma jogada política? Não, é técnica, é necessária, porque essas ações, essas iniciativas, o que a gente tem chamado de ESG, tem mudado o valor de mercado das empresas. Quanto mais verde elas se tornam hoje, tá, mais elas atraem, inclusive, talentos, tá, e mais valoriza o seu valor de mercado em geral. Tá? Então, aqui está, no último compromisso público, né, da própria Petrobras, está no site da Petrobras, quais são as 10 iniciativas para reduzir a pegada de carbono. Então, por exemplo, vocês sabem que no campo de Libra,
o petróleo produzido ali tem um gás associado bastante interessante, porém que pode chegar até 60% de CO2. Começa com 40%, pode chegar a 60%. E aí, eu não posso soltar isso para a atmosfera, então fica difícil de eu monetizar esse gás natural. E aí, o que foi, como é que se resolveu, né? Qual foi a solução encontrada? Uma separação subsídio, né, patenteada pela Petrobras, chamada RICEP, já está em fase de teste, onde grande parte desse gás será separado já no leito marinho, reinjetado para o reservatório, naquele conceito do OG, né, que é a alternância de reinjeção no reservatório de água e gás. E o CO2, ele se comporta muito bem, principalmente quando ele está em alta pressão, em estado supercrítico. Ele desloca melhor o petróleo no reservatório, né, nas rochas. E com isso aumenta o rendimento. Então, não é à toa que o teste de longa duração de Libra, o primeiro teste de longa duração, um poço bateu recorde, né? Passou de 55 mil barris por dia, se eu não me engano. Bom, eu tenho uma pergunta a fazer aqui e vamos ver se eu acho que todo mundo aqui vai acertar, né? Essa pergunta ela é recorrente e a gente vai entender por que a gente quis colocar aqui com ênfase. Se alguém quiser abrir o microfone e me responder, por favor, sinta-se à vontade. Qual é o percentual de renováveis na matriz energética brasileira? E aí tem uma pegadinha, cuidado, porque eu já vi gente se enganar, né, não prestar atenção na pergunta. E qual é a porcentagem de renováveis na matriz elétrica brasileira? Esse número aqui é pergunta de prova, hein, professor? Isso daqui, puxa vida, todo mundo tem que saber. Alguém arrisca? Olha, Cláudio, eu não sei os números exatos, mas eu chutaria que, obviamente, a porcentagem de renováveis na matriz elétrica é muito grande. Deve ser, sei lá, 80%, 90%, 85%. Na matriz energética, talvez uns 40%, não sei, 40%, 50%. 12%, 14%. Não, olha só, isso aqui é uma pegadinha mesmo, gente. Na matriz energética, os renováveis é 45%, tá? Apesar de que, no Brasil, ainda 14 milhões diariamente cozinham usando lenha ou carvão. Renováveis é hidrelétrica. Agora, em elétrica, 85%. Tá? Ok? Então, isso aqui são dados da EPE. Tá? Então, claro que isso aqui varia um pouco, então isso aqui é aqui do lado esquerdo da Agência Internacional Americana, né, de Energia, a IA, e do lado direito, normalmente, são dados da EPE. Bom, para que a gente está falando isso, né? Porque se fala muito em gás natural como o combustível de transição energética. Gente, esse discurso ele é muito legal na Europa, na China, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele já é parte da nossa conta de energia, tá? E nós temos, se a gente olhar com carinho aqui, né, biomassa, principalmente na área de etanol, gerando 8%, mas carvão só 3% contra 38%, tá? da matriz mundial. Tá? Então, nós temos que tomar, assim, com um certo orgulho, né? E quando a gente falou no Acordo de Paris que a gente ia atingir 45% da nossa matriz energética renováveis, só com biocombustíveis a gente já praticamente atingiu esse número. Tá? Temos muito a fazer ainda, né? E aí, o ex-presidente da Petrobras, nos seus comentários, disse o seguinte: olha, nós estamos muito bem, porque vocês viram as 10 iniciativas, então zero flare no offshore já é mandatório, todos os FPSOs são neutros em carbono, porque eu não jogo nada por ferro, não vento nada, e eu praticamente reinjeto aquilo que eu não consigo monetizar, eu reinjeto. Nós vamos ver que tem algumas alternativas, né? Mas a referência tem sido a Equinor, né? E aí, a hora que vocês estiverem em mãos dessa apresentação, vocês vão olhar quais são as iniciativas aqui. Eu coloquei 4 filmes, né, para vocês darem um drill down aí nas tecnologias que a Equinor está utilizando, e uma delas vai ser utilizada aqui no Brasil, no campo de Bacalhau, tá? Antigo Peregrino. E lá na Europa eles estão usando megadrones subaquáticos, tá? Submarinos, para pegar carbono sequestrado e reinjetar em reservatório. Tá? E algumas atitudes até um pouco mais drásticas. Né? Se a gente pegar essa figura aqui, ela é bem interessante pelo seguinte: ela fala, olha, do que já existe, base instalada
o que eu conseguiria melhorar para reduzir emissões? E depois, quais são os grandes impactos que geram positivo, né? Aqui é eliminar o que está vazando, tá? Tentar consertar. E aqui é evitar que vaze mais, né? Quais são as grandes tecnologias? Né? Algumas muito simples, gente, como revisar selagens, por exemplo, tá? De máquinas rotativas, né? Que emitem muito. Então, outra é o famoso CCS, né? Que é o captura de carbono e sequestro de carbono e reinjeção. E aqui alguns exemplos que nós estamos aplicando já no Brasil. Ó. Esse aqui é uma alternativa utilizando em circuito fechado CO2 em estado supercrítico para fazer o ciclo combinado de uma térmica. Então, vocês lembram, né? Se eu pego o combustível, jogo numa turbina e queimo, eu tenho aí, então, a gente chama ciclo aberto. Por quê? Porque os gases aquecidos vão direto para a atmosfera. Mas se eu pegar a saída da chaminé e colocar uma segunda turbina, normalmente uma turbina a vapor, né, eu consigo aumentar a eficiência, dobrar praticamente a eficiência dessa geração. Chegando às turbinas mais modernas que estão sendo instaladas lá no Porto do Açu, na GNA, vão chegar a 63% de eficiência. Ah, muito interessante, comparada a um carro, né, que o motor, a combustão, né, abaixo de 30. E essa turbina aqui, que ao invés de usar vapor d'água, utiliza CO2 supercrítico, ela tem 1/10 do tamanho da turbina convencional. Tá? E nesse caso específico está sendo instalada na planta de Seropédica. Então, quem deixa a cidade do Rio de Janeiro ali pela Dutra, tá, enxerga a térmica, aquela térmica ali, vai ser instalado um piloto desse, já deve estar em fase de instalação. Tá? E a outra alternativa, que era impensada há uns 2, 3 anos atrás, era fazer a mesma coisa em cima de uma plataforma de petróleo. Já que a maioria dos FPSOs, desde a P57 para cá, se eu não me engano, eu tenho 4 turbinas de 25 megawatts cada uma, sendo 3 gerando e uma em stand-by. E normalmente em ciclo aberto. Essa primeira aplicação aqui vai ser feita justamente pelo Equinor no Campo de Peregrino, onde as turbinas que simplesmente queimavam gás natural terão aí também o seu ciclo combinado sendo fechado com vapor. Tá? Isso é inédito. E aí, pegou-se juntando, né? Aquele outro slide que eu disse, olha, tudo que você pode consertar de máquinas rotativas, compressores vazando, bomba vazando, etc. Além de usar ciclo combinado no FPSO. Se você juntar todos esses savings e multiplicar pelo preço da tonelada do carbono norueguês, essa empresa aqui economizaria com essas aplicações no primeiro ano 42 milhões de dólares. É pouco? É pouco. Mas agora multiplique isso daí, né, pelo 25 anos, que é o tempo de vida útil de operação de um FPSO. Né? Deu para sentir. Né? E aqui nessa mandala, que eu estou chamando de mandala, tem aqui um resumo de todas as tecnologias que fazem você sair do menor eficiência para maior eficiência em descarbonização. Tá? Então, quanto mais para o lado direito você tiver, mais verde você está. É o que é chamado de decarbonization. E o que está sendo trazido para o Brasil agora são os estudos de hidrogênio. Tá? Inclusive, se vocês derem uma navegada, uma nova tecnologia chamada Power-to-X, tá? Que já está sendo aplicada na Europa, onde você utiliza energia de renováveis para fazer a eletrólise, guarda esse hidrogênio e depois você reverte ele, então você tiraria a intermitência do eólico e do solar, por exemplo. Tá? Obviamente, ainda é caro? É caro, porque eu preciso de 12 megawatts para gerar 40 quilos de hidrogênio, que depois, se eu queimo, eu gero 4 megawatts. Então, está muito, muito ruim esse rating ainda, mas é uma questão de tempo. Né? Também as fotovoltaicas, hoje as placas solares produzem 3 vezes mais do que há 5 anos atrás, pelo menos um metro quadrado. Então, a tecnologia anda rapidamente, isso daqui também vai andar rapidamente. Já temos, inclusive, dia 27 e 28 agora, debates sobre essa parte de geração de hidrogênio. Já temos entidades formadas aqui no Brasil, associações já cuidando do tema de hidrogênio,
isso ainda vai dar muita discussão e muito desafio para essa garotada aí que está nos assistindo, tá? Olhem isso com carinho. E aí eu brinquei outro dia num bate-papo com o pessoal da IPBR, eu disse o seguinte: eu vou ter o luxo de contratar a energia que eu quero, por exemplo, para minha casa. Eu posso escolher, na hora que eu vou fechar o meu contrato, que eu quero 50% baseado em hidrogênio, 50% baseado em solar, 30% baseado... Porque eu estou contratando de alguém que está na outra ponta produzindo essa energia. Tá? Só que aí eu vou pagar o preço por ela. Tá? Então, se eu quiser que a energia elétrica que chega na minha casa seja totalmente baseada em hidrogênio, ela deve custar aí perto de R$700 o megawatt, diferente, né, de uma que eu compro agora de geração hidrelétrica, que é de 120, 130. Né? Então, eu vou ter essa possibilidade de escolher. Ou então eu posso ser o meu próprio prosumer. Eu produzo e eu consumo. E eu já estou fazendo isso, por exemplo. Então, quem tem aí um sítiozinho que nem eu tenho, tá, contrata uma geração fotovoltaica e compensa da minha conta de energia na cidade, por exemplo. Se a gente olhar aí os grandes gurus, né, o Belfry é um deles, muito famoso, ele esteve falando aqui no Brasil recentemente, ele disse o seguinte: o futuro é incerto. Ponto. A gente tem um monte de achismo, um monte de previsões, mas a gente literalmente não sabe se essas tendências se acontecem efetivamente. Né? Porém, é uma coisa, a mudança é inevitável. A velocidade é que pode variar. E a parte de tecnologia, principalmente a digitalização, tá, que já ajudou muito com o choque do Covid, porque permitiu, por exemplo, que a gente estivesse aqui agora, né, falando remotamente, né, sem ter que se deslocar. E isso aí, com certeza, só o uso do Teams, por exemplo, em 15 dias de lockdown, subiu de 700 milhões para 2,9 bilhões de minutos conectados. Né? E as outras tecnologias seguiram mesmo. Se vocês pegarem uma publicação da Exame, por exemplo, do Nicolás Simone, o CTO da Petrobras, ele disse: olha, nós antecipamos 2 anos de roadmap de transformação digital para 2 semanas. Onde teve que, de repente, colocar 40 mil funcionários trabalhando remoto, sem poder faltar gasolina, ou diesel, ou jet fuel, etc., onde era preciso. Tá? Bom, como é que a gente faz, então, com tudo isso? Tá? Quem assistiu à abertura da OTC em 2019, com o Malcolm Frank, autor desse livro, ele disse o seguinte: gente, hoje não tem desculpa para a gente não estar simplesmente hiperconectado. Tá? E se a gente olhar a nossa indústria, um FPSO ou uma refinaria, eles são grandes fornecedores do que a gente chama de dados estruturados, principalmente as variáveis de processo. Então, são as medições de vazão, temperatura, pressão, são os status de motor ligado ou desligado, são posições de válvula aberta ou fechada. Esses dados fazem com que eu consiga, por exemplo, gerenciar vida de ativos, saúde de equipamento e também a eficiência dessas plantas de processo. Né? E hoje, com o sensoriamento barato e o conceito de internet industrial das coisas, eu consigo transformar, por exemplo, uma válvulinha, que seria uma válvula de quarto de volta, abre e fecha, tá? Eu consigo encaixar nela de temperatura, pressão, um microfone, um acelerômetro, e de repente essa válvula montada numa máquina, ela não faz só abre e fecha. Ela consegue me dizer se está tendo uma vibração, um ruído, um excesso de temperatura, e ela passa isso conectada, então, remotamente, a ser uma grande fonte de diagnóstico. E não mais simples abre ou fecha. Tá? E as empresas que estão adotando essas tecnologias, ou seja, quase 87% dessas empresas que estão usando a IoT, estão tendo uma performance até 20% melhor das que não estão utilizando. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que isso funcionaria? Só me dá um feedback se o som foi junto. Não estou ouvindo, não. Não, tá não. Não tá? Bom, é só uma música, tá? Mas olha só que interessante. Tá? Eu posso colocar um atuador nessa válvula, com a lógica executada em nuvem, e ela me avisa qualquer má função dessa máquina em si. Tá? Okay?
se eu tiver um vazamento, se eu tiver um incêndio aqui em volta. Então, o que isso está nos afetando, né? Se vocês derem uma olhada aí, se conectem no meu LinkedIn, eu postei há umas 3 semanas atrás um filme que eu achei, que eu participei diretamente, que foi o primeiro sistema totalmente digitalizado dentro de uma refinaria da Petrobras. Aconteceu logo em 2003, 2004, onde a gente usou o máximo da tecnologia numa transformação digital dentro de uma refinaria. Então, dizendo, a transformação digital começou agora? Não começou agora, começou uns 20 anos atrás. Tá? O que fez, hoje ela está muito mais barata e muito mais fácil, né? Uma infraestrutura muito melhor, fazendo que surja uma tendência sem volta, que é a convergência da automação e da operação com a TI. Se vocês olharem a Vale, por exemplo, ela já oficializou isso. A Vale hoje, o pessoal de automação está totalmente integrado ao pessoal da TIC, tá? Que seria o pessoal de TI mais telecomunicação. Tá? E se a gente olhar o conceito da tão famosa Indústria 4.0, que fez 10 anos agora, um mês atrás, tá? Vocês vão ver que ela sempre citou, tá? O máximo de automação, mas totalmente interconectado. Né? Então, se a gente lembrar do James Watt, né, do Flyball Governor, da primeira revolução industrial até agora, né, a grande diferença está na conectividade. Aqui está um exemplo de fotos do avanço da área de instrumentação, da área de controle de processo, e vocês não vão dar risada, mas eu passei por tudo isso. Tá? Eu passei por instrumento caixa grande, painel local, painel sinótico, tá? E os grandes salas de controle de instrumentação analógica. Essa aqui do lado direito embaixo, hoje é da Braskem, lá do Sul, mas é a antiga Copersul, Companhia Petroquímica do Sul, 1989, mais ou menos. Olha que coisa, né? E até que em 96 apareceu esse jovem aí, né, que acabou de se divorciar da Linda Gates, lançando uma tecnologia chamada OPC, Only for Process Control. E aí, em 96, a gente tem uma quebra de paradigma completa, onde a gente pega equipamentos que eram da TI, computadores baseados em Windows, ou seja, um sistema aberto, tá? Reinterligados com cabo Cat5 e internet, 10 megabits por segundo na época era o auge, tá? E joga isso na sala de controle para operar uma refinaria. Tá? E aí o que acontece? Em 31 de dezembro de 99, alguém lembra e fala assim, ó, temos aí o famoso bug do milênio. Quem deve lembrar disso aí? Né? E aí, então, os computadores baseados em Windows tomaram a frente, tá? E as perguntas começaram a surgir. Quem é que põe a mão nesse cabinho aqui dentro de uma sala de controle? Se eu desconectar, eu não desconecto só um computador, eu posso derrubar uma refinaria, posso fazer shutdown numa refinaria, numa plataforma. E aqui começou efetivamente a convergência do TO com a TI. Tá? E além disso, surgiram as redes industriais, onde nós tiramos a rede da sala de TI, propriamente dita, da rede corporativa, né, e jogamos ela para o chão de fábrica. Não vão dar risada, mas esse aqui sou eu, tá? Há bastante tempo atrás, né, essa empresa não existe mais, chama-se Emerson, onde a gente lançou o primeiro sistema totalmente baseado em rede e não mais em cabo singelo. Além disso, o próximo passo foi colocar uma antena, né, e um IP, e esses sensores que estão espalhados pela refinaria passaram a ser wireless. Okay? E hoje nós temos aí pelo menos 3 protocolos, o mais conhecido da moçada deve ser o LoRa, onde eu posso pegar um sensor e jogar diretamente na nuvem. E essa sala de controle tão bonita, ó, totalmente baseada em sistema aberto, sistema Windows, não mais proprietário. Né? E a gente soltava uma piada que essa sala de controle tem algo sobrando e algo faltando. Né? Sobrando porque se tem tanta automação, por que eu preciso de tanta gente na sala de controle? Estaria faltando aí, né, alguém para chicotear esse pessoal de botar a mão onde não deve, né? Porque já que o sistema é totalmente automatizado, partiu, rodou. Né? E aí, algumas decisões radicais aconteceram recentemente. Isso aqui é uma plataforma
da Equinor, no Mar do Norte, uma plataforma fixa, água rasa, que não tem nem toalete, não tem quarto, não tem lugar para ficar, que é assim, totalmente remota. E se vocês olharem o vídeo aqui, vocês vão dar risada, né? Tem um link aqui do lado, onde eles olham, não tem lugar para você pernoitar nessa plataforma. Você tem que, se você quiser vir visitar, venha, mas ela é totalmente operada remotamente. Tá? Porém, surgiu um bichinho aí que a gente não imaginava, e não faz muito tempo, criou-se até um filme, né? Que é o chamado Contagem Regressiva até o Zero Day, que é um vírus que atacou um sistema de automação, o Stuxnet, o famoso Stuxnet. Tem muita teoria da conspiração, esse filme aqui do lado esquerdo conta como é que aconteceu, mas ele parou uma planta no Irã de beneficiamento de urânio, tá? Parou as centrífugas, e atacou um PLC, um controlador lógico programável da Siemens, na época. Isso daqui foi um grande choque, né? E hoje, uma das grandes preocupações de todo CTO, de toda empresa de energia, tá? Justamente nos sistemas de escada. Porque se eles forem atacados, nós teremos um problema muito sério, que é além de perder dados. E aí, quem tiver curiosidade, entra nesse link, tá? Que é onde nós registramos no Brasil os ataques, tá? Tanto de hackers, de vírus, tá? De ransomware, tá? Eles são todos relacionados, é mandatório que você registre. Tá? Então, está aí. E aqui, só para vocês saberem, existe também mundialmente o National Vulnerability Database, mostrando exatamente o que aconteceu com o PLC, tá? Qual foi o problema que o Stuxnet causou, como é que ele poderia ser evitado e como é que ele foi remediado. Tá? Então, pronto, essas informações são públicas. Okay? Agora, gente, não adianta nada a gente ter firewall, ter antivírus, etc., né, se a gente não tem o hábito. Né? A gente fala, olha, troca sua senha a cada 3 meses, usa uma senha que não seja nem seu RG, nem seu CPF, nem o seu telefone. Né? E outra, para que ainda usar senha digitada? Por exemplo, eu me conecto aqui no meu notebook através de reconhecimento facial. Obviamente, né, que se você tiver assim meio de ressaca, às vezes ele não é reconhecido, mas tudo bem, né? Depois passa. Tá? E no óleo e gás, o que tem acontecido? Gente, nós ficamos muito audaciosos, né? E já há algum tempo nós saímos, né, de grande produção em terra e fomos cada vez mais distantes da costa. E aqui um exemplo, nós não somos tão assim pioneiros nisso, que é um projeto da Shell em Malampaya, a Shell não está mais nesse projeto, de uma plataforma de gás fixa a 504 quilômetros da costa. E hoje nós já estamos discutindo, tá, a produção e a exploração do pré-sal, tá, além das 200 milhas. Ou seja, nós estamos indo, né, perto dessa distância aqui, com tecnologia possível de se atingir. E se a gente olha de novo a referência aqui, que é a Shell, ela falou, olha, já que em Malampaya, no ano de 2000, ela conseguiu produzir gás, trazer para a Terra, para alimentar 3 térmicas, tá, na Malásia, a 504 km de distância, o que mais que dá para fazer? E detalhe, operada 100% remotamente. Tá? E se vocês olharem aqui, ó, foi através de um canal de satélite, e satélite, por melhor que seja, nós temos o quê? Latência. Tá? Então, hoje nós já temos satélite em baixa órbita, que é essa latência menor. Nós já temos computação em borda, que permite eu executar uma nuvem privada nessa plataforma, de tempos em tempos, assincronamente, eu conecto remotamente. E, em muitos casos, né, hoje, o gasoduto lançado já vem com a sua fibra ótica. Tem latência, mas é bem menor. E essa aqui é a linha, tá, no tempo de transformação digital da própria Shell. Falou o seguinte, olha, primeira coisa, vá para a nuvem. Ter um grande data center para processar dados, tem segurança, tem etc., mas não faz mais sentido, porque grande parte dos dados não são dados de produção, mas é o e-mail, é o olerite, a contra-cheque, né? São mensagens que poderiam ser processadas em outro lugar. E aí, que mais que o avanço? Mobilidade. Nós sentimos na pele o que é mobilidade. Ter notebook era só a elite ou a gerência, média e alta gerência da empresa, que tinha 10 anos atrás, para poder se conectar remotamente.
hoje praticamente é uma ferramenta que poucos têm desktop, né? E durante o lockdown, tivemos cenas engraçadas aí, né, de gente carregando, né, o computador nas costas, o desktop nas costas para ir para casa. Outras ferramentas têm avançado, gente, até o ponto de hoje nós estamos aqui, ó, uma grande adoção de inteligência artificial. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E aí a Shell fala, olha, esse papo de indústria 4.0, desculpa, mas as tecnologias todas existiam, que abaixou foi o custo e a facilidade de acesso. E já a Deloitte fez um estudo que eles chamam de From Bytes to Barrel, né, muito interessante, mostrando quais são as tecnologias mais utilizadas. Então, se vocês olharem aqui, inteligência artificial, realidade aumentada, e aqui bots, né? Hoje, quando você fala no teu banco, na tua companhia telefônica ou até na tua empresa, possivelmente não é um ser humano que vai estar te respondendo, né? E como que elas se interligam? Tá? Como é que essas tecnologias, qual é a frequência e com quem elas estão conectadas? Então, por exemplo, realidade aumentada com realidade virtual, totalmente conectada e bem forte, né? Nós vamos ver alguns exemplos também. E como é que eu faço essa transformação digital? Como é que uma empresa pequena de petróleo, por exemplo, né, consegue fazer isso? E a técnica é a seguinte, primeiro começa do físico para o digital, ou seja, coloque os sensores, que a gente falou alguns slides atrás. Se você já é digital, coloque mais digital, então aquelas variáveis de processo que você tinha uma bela desculpa para não analisá-la, porque dependia de hardware, cartão de I/O, CPU, memória, blá, 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 e licença de software. Hoje você coloca um sensor que vai direto para a nuvem. Tá? E também o digital para o físico, tá? Que é a grande utilização de robôs, drones e assim por diante. Tá? Bom, como é que tudo isso ficou possível? Né? Graças à computação em nuvem. Então, eu migrei o meu data center on-premise para a nuvem, tá? Chamada nuvem pública ou nuvem privada. Né? E o que são esse processamento em nuvem? São mega data centers que pertencem aí à Microsoft, à Amazon, à IBM, à Google, que vendem esse serviço no conceito que a gente chama de Pass as you go, ou seja, você consome, você paga. Tá? Então, quem usa Dropbox, quem usa Google Drive, já está acostumado com isso. Né? E esses data centers hoje, por questões também de redução de pegada de carbono, são alimentados com energias renováveis. Tá? E alguns deles até colocados no fundo do mar. Esse aqui é um exemplo que foi recuperado alguns meses atrás. Nós pegamos um data center e enfiamos ele num sistema submarino e jogamos lá no Mar do Norte, porque um dos problemas que a gente mais enfrenta num data center é justamente calor. Tá? Os equipamentos que vão aí dentro são muito sensíveis à temperatura. Aqui um exemplo, né, do que significa essa interconexão, né? São quase 4 milhões de quilômetros de fibra espalhadas, né? E aqui no Brasil nós temos 3 áreas. Tá? Por que nós temos 3 áreas? 3 regiões aqui no Brasil. Porque as empresas que são ligadas a governo têm uma regra que os dados têm que estar residentes no Brasil e o backup, a mínimo 150 quilômetros em outro data center, também tem que estar no Brasil. Então nós temos uma região onde são 3 data centers síncronos e um remoto assíncrono para efeito de disaster recovery. Tá? Já tem a disponibilidade também de usar dados de satélite e também estações radiobase de conectar com satélite, também as a service. Tá? E a novidade atualmente é a chamada computação em borda, onde eu posso embarcar uma pequena parte do meu hardware, gerando uma rede sem latência. Tá? Então, esse carro aqui, por exemplo, é utilizado para fazer inspeção de linhas aéreas. Né? E esse aqui, ó, ele pode ser robustecido, como a gente chama, né? E ele pode servir, por exemplo, para atender uma calamidade. Você coloca nas costas, conector, né? E ele gera uma rede privada e computação em nuvem. Algumas dessas opções aqui já fazem inteligência artificial. Tá? Então, eu consigo fazer análise de dados antes de mandar o resultado, em vez de mandar todos os dados para a nuvem pública. Fazer análise e devolver o resultado, eu já faço análise local. Isso aqui pode estar, então, numa refinaria, num condomínio, num prédio, numa plataforma de petróleo, tá? Onde aqui, por exemplo, eu consigo utilizar drones autônomos que nunca vão se chocar, tá? Porque eu tenho velocidade suficiente para utilizar essas ferramentas.
E aqui, então, estão as aplicações de novo a Shell, né? Resumindo tudo isso aí que eu falei para vocês. Né? Desde drones para inspeção, de ROVs, e eu vou mostrar alguns exemplos de Anibots, por exemplo, que são robôs parecendo animais, que podem fazer inspeções onde o ser humano correria risco, por exemplo. Sobe escada, desce escada. E outras são os ROVs submarinos, que são lançados e já vão ficar lá pelo resto da vida. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Viu que legal? E o que mais que dá para fazer? Né? Hoje, com realidade aumentada, por exemplo, vocês estão vendo aqui um coração, né? O Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo já está realizando cirurgias em paralelo, o especialista fazendo uma cirurgia e outros cirurgiões, utilizando óculos de realidade aumentada, realizando em paralelo a mesma cirurgia em outros pacientes. Isso aqui, eu não vou compartilhar o vídeo original porque me proibiram, mas é muito chocante, tá? De assistir uma cirurgia de coração céu aberto. E outra aplicação é na área de treinamento. Então, o professor que estava comentando aqui, né, que está difícil chamar a atenção dos alunos, hoje, com a utilização de tecnologias que a gente chama imersivas, tá? É possível, uma tecnologia recente, a Mesh, de interagir, né, num gêmeo digital virtual. E nesse caso especificamente, como treinar um profissional que ele nunca mexeu ali, ele vai aprender fazendo. Tá? Ele vai chegar com óculos ali, ele vai pegar a peça, isso através de hologramas. Vai instalar a peça, vai montar, dar os torques necessários, na quarta ou quinta vez ele já aprendeu, não precisa fazer mais nada. Tá? E a outra tecnologia bastante utilizada atualmente é o chamado Remote Assist, assistência remota, onde eu posso usar o celular ou meu iPad, onde eu estou lá no campo, eu fotografo, eu aponto para a minha peça, que eu estou com problema, e o especialista que está, sei lá, aonde, né, analisa, olha a documentação e escreve, né, interage com quem está no campo, dizendo, olha, aperta aqui, desparafusa ali, e assim por diante. Eu vou mostrar um exemplo de uma central de usinagem, né, onde um CNC, um torno de comando numérico, dá um problema, o operador chama a técnica vai lá olhar, tenta fazer as rotinas, roda o diagnóstico, tenta lá, né, de novo partir o disjuntor, não consegue, liga para o fabricante tenta interagir pelo celular, não consegue, aí ela coloca o óculos de realidade aumentada, explica que ela tem que abrir a tampa, tirar os fios, que a peça que ela tem que trocar, a placa está lá atrás, tá? Vamos dar uma olhadinha. Recebe o aviso, que teve intertravamento, né, de uma máquina, ele chega até lá, ela chega até lá, roda o diagnóstico, né, aparece aí o diagnóstico, ela tenta rearmar o disjuntor, ela não funciona, está travado. O que ela faz? Pega o celular, um smartphone, liga para o especialista está remoto, pode estar em outro país, não importa, tá? E ela rabisca no próprio celular da pessoa, dizendo, olha, faz essa sequência aí para mim, aperta aqui, depois aqui. Não resolveu, então agora eu vou precisar das duas mãos? Legal, então vamos lá. Coloca o óculos de realidade aumentada, que trabalha com hologramas, né?
e a interação realmente acontece, mas já de forma diferente, né? Ela fez a ligação para o mesmo especialista, que elas estão interagindo, né? Quem está remoto também está enxergando o que ela está fazendo. Afasta o cabeamento, achou a peça, troca. E pronto. Aí os KPIs de saúde da máquina lá, mostrando que foi resolvido o problema, tá bom? Então, se vocês olharem o LinkedIn do Marcelo Carreiras, que é o CIO da Petrobras, ele mostrou exatamente isso, está sendo aplicado na Petrobras, ele anunciou isso há umas 2 semanas, tá? Que é um trabalho sendo, inclusive, financiado pela Lei de Inovação. Está sendo aplicado em refinarias, em plataformas de petróleo e em visitas remotas. Tá? E aqui, gente, um pequeno exemplo do que dá para fazer já. Né? Então, quando vocês ouviram falar de manufatura aditiva, de impressora 3D, não é só para fazer EPI, não. Olha só, as palhetas dessa turbina, que é uma Trent, tá? Que é a mesma que vai em cima de uma plataforma, ou num Airbus, num A350, elas são impressas. Tá? Com isso eu consigo um escoamento fluidodinâmico com perfil que eu não conseguiria em usinagem, nem em condição, nem em forjaria. Também utilizando, em função da variação do combustível, inteligência artificial para diminuir emissões, que é uma das iniciativas que estava naquele slide lá atrás que eu mostrei. Em função do tempo, eu não vou navegar aqui, mas depois vocês podem entrar nesse link, tá? Onde vocês conseguiriam monitorar toda a frota de turbinas que estão instaladas nos Airbus do mundo e descobrirem, por exemplo, que uma bomba de injeção de combustível num Airbus que vai fazer uma escala em tal aeroporto por 3 horas, está com problema, tem a peça disponível, tem um técnico treinado, você pode solicitar que ela seja trocada enquanto os passageiros, né, saem e entram novos passageiros para a decolagem do avião, sem perda de nenhum minuto, tá, sem atrasar o voo. Okay? E aqui alguns exemplos, gente, de aplicações reais. Isso aqui também na Petrobras, isso aqui já é público, tá? Onde são câmeras de segurança convencional, utilizando vídeo analítico, ou seja, inteligência artificial, machine learning em cima de imagem. Vocês estão vendo alguns hominhos andando aqui, ó? Esses aqui são os operadores, ó, tá? E isso agora é mandatório em todas as sondas de perfuração da Petrobras. Para saber se acontecer um acidente aqui, a rota de fuga está liberada ou tem algum equipamento caído, se vai haver algum movimento de carga suspensa, esse pessoal está aqui embaixo, ou se eles esqueceram o EPI, por exemplo, esqueceram o capacete. Tá? Então, aqui um exemplo, olha, carga suspensa, andando, tá? O que está sendo transportado, e aqui ó, algumas pessoas que poderiam, aqui mais um, ó, entrar por baixo dessa carga com risco de um acidente muito grande. Então, ele é alertado, ou ele mesmo, ou um supervisor, dizendo, olha, sai fora daí, porque o risco é grande. Tá? E aqui um exemplo, né, também de Video Analytics, numa oficina, mostrando quem está aqui verdinho está com o seu EPI correto, quem está em vermelho está sem o EPI. Então, no caso aqui, ó, esqueceram o capacete. Tá? E, em resumo, gente, toda essa tecnologia que nós estamos falando tem movimentado a nossa indústria de forma bastante acelerada. Nada do que eu falei aqui é futuro. Tá? Tudo que eu falei aqui já é presente e já está sendo utilizado. Algumas coisas vão facilitar a nossa vida? Sim. A vinda do 5G, a gente espera que até o final do ano nós tenhamos o leilão. Eu consigo reduzir as latências de 6 milissegundos para 1,2 milissegundos. Então, praticamente imperceptível. Eu consigo trabalhar com hologramas de baixo custo. Essa convergência, a integração da cadeia de suprimentos. Hoje, quando você compra iFood, né, você pede algum pedido, você fica todo feliz, né? Você fica acompanhando, né? Que hora que ficou pronto, qual é o nome do motoqueiro lá que vem te entregar, se ele já está na porta do seu prédio ou não está. Ou seja, é um pequeno exemplo da cadeia de suprimento totalmente integrada. E a última novidade, que estamos aplicando aqui agora, que é a computação em borda, né? Que é eu fazer uma nuvem privada ou uma nuvem híbrida inteligente, então não preciso mandar tudo para a nuvem pública, eu posso ter uma parte do meu processamento local
e mando para cima só o resultado. E a última das últimas é a Quantum Computing, tá? A computação quântica, que já está disponível as a service, e aí nós vamos ter que refazer nossos estudos, né? Não vamos falar mais de bits e bytes, vamos falar de qubits, ok? Mas já está disponível, tá bom? E alguns números que às vezes se confirmam, às vezes não se confirmam, né? Mas a convergência TI e TO, ela não volta mais, tá? É uma tendência, literalmente, e a gente tem que se preparar para isso. E para os colegas aí, para os nossos alunos que estão nos ouvindo, hoje existe no mercado uma deficiência, uma carência, uma falta de 40 mil profissionais de inteligência artificial por ano. São demandados 70 mil e 30 mil se formam. Então, uma grande oportunidade. Detalhe aí, você não precisa subir uma plataforma para desenvolver aplicativos, né? Como esse que vocês viram, né? Você pode fazer da sua casa mesmo. Okay? E com o 5G e os satélites de baixa órbita, ou então LTEs, né, são redes privadas, ainda mais operações autônomas serão possíveis. Okay? E está aí o profissional do futuro. Tá? Ele tem utilização de realidade mista, ele tem os seus vestíveis, ele tem um exoesqueleto para aumentar a força dele, okay? Ele tem supervisão através de realidade aumentada e uma parte de aprendizagem super exponencial. Por quê? Porque ele vai aprender fazendo. E as estatísticas mostram que a nova tendência é que pelo menos 60% do aprendizado vai ser aprender fazendo. E 10% vai ser de forma convencional. Nós, professores, teremos que mudar dessa forma. Tá? Então, aqui, gente, um resumo, né, do que a gente espera em termos de adoção de tecnologia daqui para frente, tá? E os modelos cyberfísicos cada vez mais presentes, as operações totalmente conectadas, a palavra digital twin já passou a ser do vocabulário de todo mundo, né? Os modelos de negócio também vão mudar, a maioria por as service. Então, era isso que eu queria falar com vocês, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estamos abertos aí a perguntas, professor. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Muito bom. Tem uma pergunta aqui sobre questão de injeção de gás, né? Puder detalhar melhor a injeção de gás no reservatório. Legal, fácil. Dá aí um Bing, né? Porque eu tenho que pagar meu salário também, não vai dar Google, não. Procura HI-CEP, HICEP, tá? Essa tecnologia... Vocês estão... Eu descompartilhei minha tela ou continuo compartilhando? Não, saiu. Saiu, tá bom. Compartilhou. Ok. Tá, então, o HICEP, qual é o princípio dele, né? Bom, primeiro, foi uma concorrência feita de 3 provas de conceito, que a Petrobras fez com 3 grupos diferentes. Tá? São os tradicionais aí que a gente conhece, Saipem, Technip, etc., para desenvolver essa tecnologia. O CO2, quando ele está em alta pressão, ele se comporta como um líquido. Né? Então, apesar isso daí pode ser até um problema para os compressores centrífugos, mas então é muito fácil de você separá-lo. Né? Então, o HICEP aproveita que em Libra nós estamos a 3.000 metros de profundidade, ou seja, mais de, né, uma pressãozinha razoável, mais de 300 bar, né, porque a densidade da água no mar é maior do que obviamente a água potável, todo mundo sabe disso. Então, tenho lá 300 bar de pressão, que já me dá uma pressão natural para eu fazer a separação. Então, lembrando, o petróleo, o nosso gás é gás associado, ou seja, se eu quiser produzir mais petróleo, eu tenho que me livrar do gás. Ou monetizá-lo, mandar por gasoduto, então agora está saindo rota 3, 4 e 5, tá? Onde eu separo esse gás. Só que esse gás, para ele poder ser transportado por gasoduto, ele não pode ter mais do que, se eu não me engano, 0,5% de CO2. Se ele tiver CO2, o que acontece? Todo mundo já brincou de gelo seco? Imagina, né? Eu vou empedrar esse gasoduto. Então, no caso de Libra, ainda não existe uma tecnologia para monetizar esse gás. Tentamos, inclusive, falar da multi-column floating, que era uma térmica gerando energia e mandando energia elétrica para a Terra através de cabo DC. E essa tecnologia já foi provada economicamente,
E falta agora um corajoso para dizer, vamos tocar, vamos para o próximo passo, vamos fazer um piloto. E aí esse RICEP, o que ele faz? Ele separa 40% desse gás natural e desse CO2 já embaixo. Então ele já manda menos carga para cima, junto com o óleo. Lá em cima, 4% desse volume de gás é tratado através de membrana de separação para alimentar o quê? As turbinas, que vão fazer geração elétrica e também energia mecânica. Alguns compressores são movidos a turbina. E depois o gás separado, de novo, reinjetado. Então, se a gente lembrar que o reservatório de petróleo ele não é um bolsão de todo o petróleo que está lá bonitinho, mas ele é como se fosse uma esponja, e eu preciso empurrar esse petróleo através e é rocha, né? Não é uma esponja macia, não. Tem duas formas de fazer isso, utilizando água, tá? Ou utilizando gás. Então, surgiu aí a tecnologia chamada WAG, que é o Water Alternate Gas. Tá? E o gás, como ele está voltando com bastante CO2, o CO2, lembra, né, que ele está em estado supercrítico, ele está se comportando como líquido, ele é um grande solvente, tá? Para empurrar esse óleo. Então, o rendimento do posto de produção é muito maior do que o convencional. E se você for para outros campos que têm escoamento de gás por gasoduto, se você olhar a especificação do gás, ele é praticamente um gás puro, praticamente 80%, 90% metano. Né? Então, aí o que eu faço? Eu desidrato esse gás, porque eu não posso ter umidade dentro dele. E, em alguns casos, se permite até o gás rico, que é um gás que tem C1, C2, C3, C4, C5. Mas, normalmente, é um gás bem próximo da especificação já de uso. Espero ter respondido a pergunta aí. Ok. Mais alguma questão aí? Mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o Cláudio. Você mencionou aí essa deficiência, essa carência de pessoal, né, na área especificamente de inteligência artificial. Assim, a impressão que a gente tem, assim, pelo que a gente ouve e fala, não é só nessa área, em tecnologia em geral, muita gente fala até em apagão, né, de profissionais de TI, já vi matéria de TI, né, já vi matéria sobre isso e tal. Como é que você vê o posicionamento da indústria de óleo e gás? A gente está vendo um meio de transição, ter feito analogia com a indústria do tabaco, né? Tem uma certa percepção do pessoal mais jovem de ser uma indústria que vai acabar, que está acabando, ou uma indústria suja. Quer dizer, além desse apagão de pessoal, existe uma assim, a atratividade, vamos dizer assim, da indústria do petróleo pode parecer menor para a maior parte desse pessoal que está se formando ou está pensando em se formar. Como é que você vê a indústria do petróleo lidando com esse ambiente novo em que ela vai ter que atrair talentos com esse perfil digital, que não é o talento típico, vamos dizer assim, que a indústria trabalhava antes, né? Como é que vai atrair esse pessoal? Porque ela vai precisar deles nos próximos anos, né? Vai ser fundamental com esse futuro que você pintou aí, né? Que é o que a gente espera. Então, se você olhar a composição... Vamos pegar um exemplo prático, vamos pegar a Petrobras, né? O CTO veio do Boticário, a CISO veio ou seja, e o CIO veio da Light, né? Não vieram da indústria de petróleo, né? Eles foram pegos pelos seus talentos. Né? Então, a indústria de petróleo ela deve durar mais 50 anos, pelo menos. Eu não vou estar vivo para ver o fim da indústria de petróleo. Né? Porque, então, o que se tem feito? Reskilling de pessoas. Se você fizer um raio-x da Petrobras, eu fiz isso informalmente, nós vimos que a Petrobras investiu nos últimos 4 anos em formação de pessoal, 4, 5 anos, nesse segmento, ela tem mais de 300 profissionais especializados, sendo que 100 só em inteligência artificial. E se você olhar onde eles foram formados em Stanford, fizeram acordos com o MIT, ou seja, a Petrobras teve que fazer um investimento de reskilling porque não tem esse pessoal disponível no mercado. E esse pessoal, obviamente, ganha muito mais do que nós, pobres mortais, né, que fizemos a carreira nesse segmento. Então, a atração é difícil. Se você conversa com a Isabel Vaclavec, eu uso ela sempre como exemplo da Total. Ela diz, minhas filhas não querem vir trabalhar na indústria de petróleo. Tá? Mas eu não preciso ir trabalhar na indústria de petróleo, puro e simples. Eu não quero trabalhar num drill, numa torre de perfuração de uma sonda de perfuração. Eu posso trabalhar na minha casa, inclusive hoje começa, tá, um grande evento
liderado pela Microsoft, que é o pessoal de desenvolvimento. Né? O pessoal de desenvolvimento de software do mundo inteiro se reúne, é gratuito, é virtual, né? Onde isso é muito demandado, muito provocado. O site Anadela, que é o nosso senhor que faz a abertura e tal, onde eu posso fazer aquelas análises dos vídeos e treinar aqueles modelos da minha casa, como acontece hoje. Tá? Detalhe, eu não preciso saber programação, gente, porque hoje esses aplicativos, eles são chamados low-code e no-code. Então, eu simplesmente entro na rede, puxo o algoritmo, alimento de dados. Agora, eu tenho que saber que dados, né, o que fazer com o dado, aí treinar o algoritmo. Beleza. Hoje já é possível, por exemplo, pegar teu celular, chegar num inventário, num almoxarifado, fotografar e você tem a contagem de itens usando inteligência artificial. Você não precisa ficar pegando caixinha por caixinha, pecinha por pecinha. Tá? E o que eu tenho dito é o seguinte, o low-hanging fruits, que é pegar data center físico, jogar para a nuvem, isso acaba em mais de um ano, todo mundo já está fazendo. Tá? E o que fazer com o dado, propriamente dito, isso é uma grande discussão. Nós teremos agora, estamos nesse momento discutindo o conceito de Open Group, que é o SDU, que é pegar dados do subsídio e jogar na nuvem. Como é que eu faço isso de forma segura, que eu não fique travado com um único fornecedor, num único ambiente? Então, o leque é extremamente grande. E como é que eu aprendo isso? Tudo de graça. É só que... Então, existem várias iniciativas, né? Inclusive algumas específicas para mulheres, algumas específicas... Nós temos uma da Microsoft, que é as mulheres também podem ser nerd, né? Não só os homens que podem se dar esse luxo, né? Então, a gente tem lá mulheres programando, a gente quer mais integração, a gente quer trazer mais o pessoal para cá, independente de sexo, raça, cor, etc. E começamos um programa, só para ilustrar, com o governo, com o Cine, com o Ministério da Economia, onde nós temos, até 2025, de formar 350 mil novos profissionais de inteligência artificial. Tá? E é um curso gratuito, você tem que se cadastrar pelo site do governo, e, além disso, um outro de aplicação de inteligência artificial para juntar a oferta do emprego com quem está precisando de emprego. Então, voltando para a tua pergunta original, tá? As empresas de petróleo estão fazendo reskilling dos seus próprios funcionários porque está faltando gente no mercado. Nós já conversamos com o Sistema S, nós já conversamos com o UniBP, por exemplo, tá? E a academia tem esse papel fundamental, tá? De fazer esse match de novo. Vai ser de forma diferente. Se você pegar, tem uma iniciativa do DIS, lá em Petrópolis, onde eles pegam os garotados de periferia e treinam eles 6 meses para atividade específica na área de programação. Em 6 meses, ele é o maior salário da família já. Tá? Tem vários exemplos desses no Brasil. Okay? E a Google está fazendo isso também, né? Criou uma universidade onde ela forma mão de obra. Então, eu preciso de um cara especialista em R, só para fazer análise estatística. Quem levanta a mão? 10. Tá? Desses 10, 8 vão vingar, né? Ou menos, não importa. Tá? Então, assim, 6 meses, 10 meses, 1 ano, o cara vira especialista. O último exemplo que eu vou citar aqui, da minha antiga empresa, da Siemens. Né? Nós fizemos um hackathon para resolver aplicações, desenvolvimento de soluções no ecossistema chamado Mindsphere, tá? Que é um sistema de IoT da Siemens que roda no Azure. Então, chamamos os hackers, né, os hackers do bem, como a gente chama, que queriam desenvolver as aplicações, e chamamos os clientes. Os clientes chegaram e falaram, olha, tenho esse problema, esse problema, um mentor para cada grupo. E eu lembro que o Emanuel foi quem ganhou esse hackathon. Ele tinha 14 anos. Ele veio com a mãe. Tá? E ele programava aplicativos para Android desde os 9 anos de idade. Cara, esse cara não fez universidade nenhuma. E deve estar ganhando mais do que nós 4 juntos aqui que estamos nos olhando. Obrigado, Cláudio. Tem 2 pessoas aqui que se manifestaram querendo fazer pergunta. Tem o Diego Chagas Garcia, que está com a mão levantada há muito tempo. Acho que podia, talvez o Diego... Bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia, Diego. Tudo bem? Parabéns aí pela apresentação. Tudo bem? Obrigado. Cláudio, mais uma curiosidade, né? Como é que está a questão da segurança dos dados na nuvem em relação à segurança de um dado que está no servidor de uma grande empresa, como o Petrobras? Legal, boa pergunta. Eu vou fazer uma metáfora, tá? A metáfora foi o seguinte, eu lembro quando a primeira aula minha na FGV, o professor foi em Campinas, né? O professor chegou do Rio
muito gozador, falou, pessoal, eu tenho que contar o que aconteceu hoje no aeroporto. Encontrei um amigo meu, era meu vizinho, lá no Leblon. Ele veio para mim e falou, você é professor da FGV, não é? Eu falei, sou. Então, rapaz, a minha esposa está querendo abrir uma loja lá no Barra Shopping, de roupa para criança. Eu falei, mesmo? É porque não? Porque nasceu nosso neném e tal, ela está meio sem o que fazer e tal. Eu falei, legal, e ela tem grana para isso? Não, tem dinheiro sim. Agora, pergunta, ela já trabalhou no comércio? Não. Ela já gerenciou algum business? Não. Então, quem você acha que entende mais de dinheiro? Ela ou o dono do Itaú? Ela falou, pô, o dono do Itaú, cara. Bom, então faz o seguinte, aplica o teu dinheiro no Itaú, sabe? E fala para ela cuidar da criança. Olha a metáfora aqui, tá? Isso aconteceu há muito tempo, gente. Pergunta que eu te faço, quem você acha que é mais seguro? Alguém que só vive da reputação de guardar dados e cuidar de dados, tá? Ou o cara que tem a chave da porta do data center? Então, não sendo muito agressivo e arrogante, mas olha só, então o nível de cuidados, tá, que se tem, principalmente agora com a legislação de proteção dos dados, tá, onde eu hoje, por exemplo, não posso pegar o telefone do Félix e passar para o professor Alexandre sem autorização dos dois. Pouca gente sabe disso. Eu tenho que perguntar antes, olha, posso passar, sabe, o Alexandre pediu o teu telefone, o teu celular, tá? Posso passar? Você me autoriza? Porque se eu não fizer isso, ele pode me processar baseado na Lei de Proteção Geral dos Dados. Tá? Então, olha que sutileza. Então, o que nós temos hoje? Se você for bater um papo com a Márcia Tosta, que é a Chief CISO, né, que a gente chama, responsável pela segurança da Petrobras, ela vai te falar a primeira coisa, faça parte do MIPS. Tá? O MIPS é uma entidade organizada pela Comunidade Europeia e bancada pelo governo, pela Comunidade Europeia, onde é um site de colaboração para trocar informações de ataques. Então, ele é gratuito, só que é o seguinte, se você participa e você sofreu um ataque, pode ser um phishing, tá? O que é o phishing? Aquela desgraça que você fez uma consulta, né, de um produto, e depois começa a aparecer várias ofertas pela metade do preço, a oferta vai se encerrar em 5 segundos, só faltam 4 unidades para ser comprada e é fraude. Tá? Você perde dinheiro. Né? Então, desde esse até ransomware. E o que aconteceu? Vocês acompanharam que teve um ataque de um ransomware nos prédios inteligentes da Toyota, se eu não me engano, né? Onde eles travaram a porta de entrada de todas as fábricas. Falaram, você me paga tantos bitcoins ou tantos milhões de dólares, senão eu não libero a entrada dos funcionários. Esse mesmo ataque tinha sido sentado na própria Petrobras e tinha sido resolvido uma semana antes, porque eles estavam avisados que isso estava rolando. Né? Além disso, várias ferramentas, vários sistemas de proteção até física, de monitorar ataque de rede, de monitorar canal, principalmente na segurança de automação. A própria Microsoft, né, comprou há uns 6 meses atrás uma empresa chamada CyberX, especializada nisso. Agora, na época de Siemens, a Siemens investiu, um braço da Siemens Venture Capital, numa empresa chamada Clarity. Ou seja, está todo mundo se mexendo, todo mundo se protegendo. Mas cuidado, né? A gente tem sempre o ser humano que não tem aquele hábito, né, da segurança. A gente sempre acredita que as coisas ruins só acontecem com os outros. Né? Então, a gente tem que estar sempre alerta que os procedimentos e regras têm que existir. E existe um mercado para isso. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, se vocês procurarem a ISA, né, que é a International Society of Automation, a ISA Rio de Janeiro tem cursos da IEC 61131, se eu não me engano, que forma técnicos em cyberproteção, tá? E certifica. E você sabe que uma pessoa certificada vale muito mais, né, do que um profissional experiente puro e simples, né? E esses cursos são dados no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Guilherme Neves, que é o líder dessa team, depois, se vocês quiserem, eu posso passar o contato para vocês. Mas aí, ó, uma oportunidade de business também. Legal. Obrigado, Diego. Cláudio, tem tempo para mais uma pergunta? Posso? Vamos lá. Tem o Bruno Gonçalves aqui que se manifestou no chat pedindo para perguntar. Diga lá, Bruno. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Cláudio. Muitíssimo obrigado pela apresentação, foi ótima. Meu nome é Bruno Gonçalves, eu sou pesquisador de energia e geopolítica da Escola de Guerra Naval.
E a minha pergunta, ela é mais referente, casa bastante aí com a questão do Diego, sobre essa questão de cibersegurança. Né? Há mais ou menos umas 2 semanas, houve um ataque nos Estados Unidos, né, de um oleoduto, ele levando o combustível do Texas para o leste estadunidense. Eu gostaria de saber como que o senhor vê esse movimento, né? Porque o aumento da digitalização dessas infraestruturas críticas, de certa forma, tem seus lados positivos, mas tem esses lados negativos, né? Gostaria de saber como que o senhor vê isso e como que a Microsoft está atuando para desenvolver segurança nesse aspecto. Obrigado. Claro, eu que agradeço pela pergunta. Olha, nós temos um grupo, se não é maior, é um dos maiores dentro da organização, justamente visando desenvolver. Não só porque vira um negócio, né? Então, aquela velha história, você mora num prédio muito suntuoso, ele é muito mais cobiçado, você tem que investir mais em segurança. Então, existem duas formas principais de proteção. E, às vezes, está na licença de software que você compra, isso está embutido dentro e você não percebe. Então, vários clientes, quando a gente vai falar, olha, existe esse serviço, por exemplo, você não tem nada de proteção, nem antivírus, nem nada, é montado um squad, onde o pessoal vai lá tentar, primeiro, ver a configuração de hardware do teu sistema. Tá? Depois, utilizar quais são as proteções naturais que você tem. Uma delas são chamadas zonas militarizadas e desmilitarizadas. Você já conhece isso. Então, aquilo que, por exemplo, a minha sala de controle de uma refinaria, ela jamais vai estar interligada a uma internet. Ninguém ali dentro consegue conectar a internet pública. Tá? Eu vou conseguir entrar através da rede corporativa, através de um proxy, e eu vou ter duas ou três checagens. Biométrica, facial, reconhecimento facial, mais senha, mais PIN, mais isso, e que você tem que trocar isso daí a cada 3 meses, senão o sistema trava. Né? Eu lembro que o jeito mais fácil de você atacar um sistema de automação era o famoso pendrive. Tá? Isso aconteceu com a gente recentemente. O cara precisava fazer uma modificação numa lógica, ele pegou um programa da internet, baixou, fez e foi lá descarregar. Tá? Como não tinha a sua o sistema encarou como um ataque e travou tudo. Tá? Então, além de ferramentas, procedimento. Senão, não funciona mesmo. O ser humano é muito inteligente. Né? Então, eu acho que nós estamos, a nível Brasil, o próprio Supremo Tribunal Federal foi atacado, né, e os dados foram todos transmitidos para fora. Aí, o que acontece? O cara que atacou já fez o dinheiro que ele queria. Ele tinha uma encomenda, então ele atacou, conseguiu o dado, ele passou para outro, ele vai tentar um outro ataque. Então, a nível de TI, o prejuízo é financeiro. Mas a nível de TO, tá, ele pode ser catastrófico. Né? Ele pode, por exemplo, por teoria da conspiração, explodir um gasoduto, etc., como esse que aconteceu. Mas a maioria desses ataques não são com fim de terrorismo, não. Existe também. Mas a maioria é financeiro. Tá? E os que estão se tornando mais famosos ultimamente, os ransomware, né, que eles fazem um sequestro temporário dos teus acessos e te obriga e tenta te extorquir, né, principalmente em criptomoeda, para te liberar. Já aconteceu comigo. Tá? Eu estou num susto tremendo, eu estou lá conectado, de repente, pá, um ordem para mim. Você utilizou essa senha para acessar o seu e-mail. E, caraca, era a minha senha mesmo. Tá? Eu falei, o próximo passo, o cara, né, se aquela minha senha para acessar o e-mail era a mesma de eu me logar, e muita gente faz isso, né? No meu notebook, na minha rede, eu estava ferrado. O cara tinha provado ali que ele estava me espionando. Então, quer um exemplo muito simples? Você vai no banheiro e deixa o teu notebook ligado. Que legal! Né? Você vai dormir, simplesmente hiberna o notebook, fim de semana, ele fica lá, facinho conectado na rede, baixando informação, etc. São coisas muito... Obviamente que você não vai fazer isso na tua empresa, né? Numa Petrobras, por exemplo, isso aí... tem todo o procedimento contra. Né? Então, Bruno, hoje, detalhe, a responsabilidade hoje recai sobre o CEO da empresa. Tá? Se houver um vazamento de dados da Microsoft, por alguma razão, alguém fez alguma coisa errada, por exemplo, passei todo o meu
meu banco de dados de contatos para alguém sem autorização e eu não for punido, isso vai sendo escalado, vai até o CEO. O nível de responsabilidade é bem sério. Beleza. Obrigado, então, Bruno e Cláudia. Não tem mais ninguém aqui fazendo pergunta. Alexandre, acho que a gente pode encerrar a gravação. Bom dia. Só uma dúvida muito rápida. Eu não entendi. Tá bom. Diga lá, Vivian. Eu não entendi o que é TO, a sigla TO. Não estou habituada com esse... Tecnologia operacional. Né? Okay. Você está acostumado com o pessoal da TI, certo? Exato. Mas se você... Isso. Só que se você vai numa refinaria, por exemplo, o pessoal da TI nem fica na refinaria, fica lá na sede, né? E se você chegar numa sala de controle da refinaria, todos aqueles painéis que estão ali, que o pessoal está interagindo para entra petróleo, destila petróleo, fraciona petróleo, craqueia petróleo, gera LPG, gera diesel, gera isso, gera aquilo, distribui, abre válvula, carrega caminhão, tudo isso é operado através de uma interface humano-máquina, tem todo o sistema de controle, de lógica ali. Essa aí é a parte de automação, que a gente chama também TA, tecnologia de automação, que entra dentro do conceito de operacional, é o que faz a coisa rodar. Tá? Não é só armazenamento e tratamento de dados, é uma coisa em tempo real, interagindo com os equipamentos, isso aí é o TO. E por isso que vai se acostumando, né, que a gente já está usando muito a convergência TI e TO, a gente já não está mais falando de convergência, está falando de fusão, tecnologia de informação com tecnologia de operação. Obrigada. Ok. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Caso não tenha, a gente vai encerrar. Alexandre? Ok. Muito obrigado aí, Cláudio. Muito obrigado a todos. Encerrar a gravação aqui.